Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui a gente fala com você que ama manter as suas unhas lindas e pode se utilizar de um método descomplicado de autoalongamento acrílico. E hoje a gente vai falar de um assunto que pode parecer óbvio, mas não é. Para muita gente não é. Na pandemia, aconteceu de as pessoas não poderem ir nos lugares, né? E as minhas clientes não puderam vir ao meu ateliê para arrumar as suas unhas. Então, o que eu fiz? Fiz um vídeo explicando como elas poderiam lixar suas próprias unhas em casa, dar aquela arrumadinha, né? Só que muitas não conseguiram. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna muito talentosa, só que ela tem dificuldade para fazer os lixamentos, para conseguir os formatos, né? Agora ela já está conseguindo, mas está treinando. E também uma outra moça que eu conheci, que ela fazia um lixamento assim, enviesado na ponta, sabe? Então, são essas coisinhas que acontecem que a gente não imagina, mas elas fazem total diferença. Então é por isso que eu decidi passar para vocês aqui algumas medidas. No caso, a gente considerando os 4 formatos básicos, né, para o nosso dia a dia, que é a quadradinha, a redondinha, a almond e a bailarina. Porque a estileto, ela é muito mais longa, né? Ela tem que ser bem longa mesmo e bem pontuda. E hoje, especificamente, a gente vai falar do formato redondo. Gente, para quem quer fazer o seu autoalongamento, é muito importante saber dar esses formatos, né? Para um momento de escolha, você quer escolher, você sabe fazer. E aí eu vou te ensinar um jeito, claro, sempre descomplicando, para você entender de que forma melhor você pode fazer isso. E quando você estiver numa situação onde as suas unhas estão tortas, você vai poder arrumá-las e deixar lindinha como tem que ser. Só para você ter uma ideia de quanto a gente bate as nossas unhas. Olha só como ela ficou arredondada depois de eu ter passado por uma mudança. Eu tive muita caixa para carregar. Tive muita coisa para arrumar e eu falava, já vou detonar todas, vou acabar com as minhas unhas hoje. Mas elas resistiram, né? E o que aconteceu foi que apenas nas batidinhas, elas foram mudando o formato. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, né, que ela ficou arredondada e eu vou mostrar para você como eu posso partir para um outro formato que eu comecei com elas quadradinhas. Lembra na nossa conversa passada que eu mostrei para você como eu refiz depois de eu ter roído e tudo mais, né? Então elas ficaram lindíssimas. Aí passaram-se 15 dias e eu fiz essa mudança. Daí bati bastante, ela ficou assim. E agora eu vou aproveitar, então, como eu vinha falando para você, para fazer um outro formato. Depois eu posso, conforme ela for crescendo, na hora da manutenção, eu posso fazer uma almond e vou evoluindo, sabe? Aproveitando as próprias situações do meu dia a dia com as minhas unhas. Vou colocar aqui a minha mão na beiradinha assim, porque eu vou fazer a medida do formato por aqui, ó, por esse ossinho, né? Porque daí ela vai ficar certinha. Peguei aqui uma réguazinha e vou colocar aqui. Aí, fazendo retinha, onde que vai dar a ponta, bem aqui, ó. E daí, se eu for fazer um formato redondo, eu tenho que apenas ir tirando os cantinhos e aí buscando a linha desse pontinho aqui, alinhar nesse pontinho. Olha como a gente tem o dedo tortinho. Esse meu, coitadinho, tá virado pra lá. Então, eu dou uma apertadinha aqui. Esse daqui tá virado pra lá. E aqui a marca, né, de tanto escrever desde criança.
Então, eu vou justamente te explicar o porquê de usar a medida desde esse ossinho, né? Porque esse daqui pode ser que não dê o meio, olha lá, não centraliza direitinho, né? E daqui já fica mais fácil, ó, para eu centralizar. O meio é aqui. Então, deixa eu te falar por que a gente vai vir lá do osso de cima. Vamos fazer aqui uma ideia de duas linhas paralelas. Então, você imagina que elas tenham uma distância que, percorrida assim, curta, não dá pra gente ver muita diferença, certo? Mas, se a gente for lá longe, a gente vai ter condição de visualizar melhor. Olha só como ela vai ficar torta, né? Você vê que distante a gente tem condição de avaliar melhor, né? E a gente, aqui no caso da unha, do nosso dedinho que vai lá pra cima, aqui é o meio, né? E lá é o outro ossinho, vamos colocar assim, o ossinho já da mão. Então, se você vem de lá, você consegue medir mais ou menos aqui, porque a gente não é um robozinho, né? A gente não é totalmente simétrico, né? De um lado e do outro. Você pode ver o nosso dedo, né? Como que nossa mão. Você medir a sua mão, você vai ver que realmente tem diferença, né? Até um lado nosso é diferente do outro. Então é por isso que a gente mede desde lá até aqui, porque justamente a gente tem essa condição, como você viu aí no meu desenho anterior, né? A gente viu eu fazendo dessa forma, eu buscando meio que no olhômetro, né, pra gente ter uma boa noção da medida. Diferente se a gente for fazer a medida daqui até aqui, né? Nem sempre a gente vai conseguir ter essa boa noção. E você sabia que existem mais de 60 formatos registrados? É verdade. Eu fui para Portugal fazer um curso lá e eu aprendi muitos formatos, né? Mas basicamente o que a gente vai falar aqui são esses 4 formatos mais usados, né? Mas são 60 formatos que existem registrados. Por isso que às vezes a gente fala, precisa fazer um curso para aprender os formatos. Sim, você tá vendo? A gente tá começando da parte mais facilzinha, mais básica, que é o redondo. Mas a gente vai seguir nesse assunto, tá? A gente encontrou o meio vindo lá do ossinho de trás, certo? Então, digamos que a gente encontrou esta medida aqui do meio. Aí, da linha da cutícula, a gente vai, dessa parte que começou a curvinha, a gente vai continuar imaginando como se fosse um círculo e a gente vai tentar espelhar ele, olha, a partir da curvinha é como se fosse um círculo, né? Então, o que seria o redondo daqui, começando, né, daqui e indo pra lá, a gente vai espelhar pra cá, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, na metade do círculo e a gente vai começar a trazer a curvinha pra cá. E de que forma? Olha só, hein? Vou agradecer a minha filha que é engenheira que me ajudou. Então, você vai
é ver que daqui pra cá, todos os pontos vão ter a mesma distância. Então, a gente vai brincar de ligar aqui os pontos, né? E aí, você vai vir com a lixa da parte que começa a curvar, imaginando metade de um círculo, e ligar os pontinhos, pá, pá, com a lixa, né? Aqui da mesma forma, e depois aquele movimento, né? Que faz assim com a lixa para tirar qualquer pontinha que fique. Então, vamos replicar aqui o desenho que a gente fez no papel para ficar uma coisa bem compreensível. Olha que coisa linda esse meu desenho. Mas vai relevando aí. Aí, consegui. Então, lembra que eu falei aqui da curvinha, que tem que ser espelhadinha aqui? Então, vamos imaginar aqui, a partir da curvinha, que a gente vai ter um círculo, pra gente usar esse círculo, depois só a metadinha na ponta. Então, veio aqui, começou a curvinha, fez o círculo. Fez o círculo do outro lado. Aí, vamos ver no meio? Aqui. Vem pra cá, metade de um círculo. Do meio, se considerando a ponta, então, todas as distâncias vão ser iguais. E aí, a gente, pra descomplicar, a gente vai brincar de ligar esses pontos. E vai ficar bem certinha. Depois é só passar a lixa daquele jeitinho assim, na voltinha toda. Então, como você vai fazer na prática? Para descomplicar, vamos brincar de ligar os pontinhos com a lixa. E você vai acompanhando, inclinando ela toda a volta. Para finalizar, a gente vai fazer aquele movimento suave, arredondado. Agora, eu vou pegar, então, aqui a minha lixa e vou buscar trazer o formato aqui pra dentro, ó. Eu vou medir daqui dessa curvinha, ó. Então, sempre fazendo aqui essa paredezinha com a lixa, como eu já expliquei no outro vídeo também, mas naquele caso eu tava fazendo quadrada, né? Fiz aqui, uni ali, ó, na curvinha. Esse lado tá mais fácil. E aqui, vou quebrar o cantinho, sempre pra lá e pra cá. Se você inventar de fazer pá, assim, não vai dar certo. Vai comer a unha além daquilo que você quer, né? Aí vai sair do formato. Então, você pega a lixa desse jeito aqui, ó, né? Apoiando bem. Isso porque eu tô fazendo a minha mão direita e eu, sendo destra, tenho um pouquinho mais de dificuldade, né? De lidar com as coisas usando a mão esquerda. Mas, ó, é basicamente isso para eu fazer o redondo. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse brilho, esse top coat antigo, coitadinho. Teve tanto contato com produto químico, de limpeza, de detergente. Não é fácil, né? Quem faz as suas mudancinhas, ó, apoia aqui, assim, desse jeitinho, tá vendo? Pra facilitar o apoio melhor. E eu vou pegar a minha lixa buffer também, onde ela está. Achei. Vamos fazer isso. Essa caneta que eu usei, ela é daquela de escrever em plástico, em CD, que o pessoal fala. E agora eu vou tirar aqui. E eu vou passar álcool para tirar
esse pozinho, deixar bem limpinho e já tirar a marquinha da caneta, né? Certo? Então vamos lá. Olha que bonitinha. Acho que eu vou usar ela redondinha assim. Ficou bem legal. Bom, aqui eu vou mostrar pra você que eu já vou no olhômetro, né? Não vou fazer as medidas mais, que as medidas são só pra gente entender. Ó, imagina que eu tô ligando os pontinhos aqui, lembra? Aqui a paredinha, ó. Só que já vai ser como eu disse, né? Já na prática. Já entendi como é e já sigo. Vou acertar de cara? Claro que não. Eu fiquei entendendo e absorvendo na minha mente, fazendo uma fusão aqui no meu ser desse entendimento, e aí ele já vira automático. Aí, linda, né? Ó. E aí, essa daqui é a mesma coisa. Olha, coitadinha também foi outra que levou pancada. Tirando os cantinhos. E sabe por que eu resolvi fazer ela redondinha? Porque eu não quero, no caso, se eu fosse fazer quadrada dessa daqui, eu ia ter que encurtar muito. E eu não quero, né? Quero aproveitar ao máximo essa pontinha branca da francesa, que pra mim é a coisa mais fofa. Fica com cara de limpeza, não é verdade? Fica tão delicado e o problema é quando a gente acostuma, né? Aí parece que a gente já não se vê mais de outro jeito. É uma coisa muito natural, né? Eu penso assim, quem é que diz que essas unhas são artificiais? Ninguém diz, não é verdade? Essa daqui tá um pouco maior que as outras, então eu vou tirar um pouco. E aí vou imaginar os pontinhos e fazer a ligação. Então aqui estão as minhas unhas redondas, que eu vou passar uns dias com ela e depois eu vou fazer a almond, mas eu já volto pra mostrar ela com todo o acabamento bem maravilhosa. Então, terminei aqui de lixar e o que a gente vai fazer agora é aplicar o óleozinho em todas elas, fazer aqui uma massagenzinha. E ficou muito perfeitinha, gente. Passar óleo também nessa, né? Nunca tinha feito minha unha redonda, gente. Ficou linda, gostei. Gostei demais. Acho que combinou aqui com os meus dedinhos, né? O que você achou? Ficou muito bonita, né? E aí a gente tem mais coisa para falar. Por exemplo, às vezes você diz assim, qual seria um formato que poderia ficar bonito para as minhas unhas, dependendo do modelo da minha mão? Nesse caso, a gente vai procurar sempre buscar um formato alongado, né? Assim, mais pro fino, afinar os dedos. E aí, se a gente tem um dedinho mais cheinho e uma unhazinha mais achatadinha, a gente vai buscar um formato almond e uma unha assim mais longa um pouquinho, mais compridinha, né? Aí agora, no caso da pessoa que tem esse formato natural já alongado, aí olha, é só escolher, qualquer um, fica lindo, né? Porque a pessoa já tem o formato alongado, inclusive é aquele formato que o pessoal fala que é a unha macho, né? Unha macho, isso. Eu não gosto muito desse termo, mas prefiro falar alongada. No caso, a gente considerando os 4 formatos básicos, né, para o nosso dia a dia, que é a quadradinha, a redondinha, a almond e a bailarina. Então, aí para nós fica essas 4 que eu mencionei, que para um dedinho que tem a unha que chamam fêmea, aquela unha que ela é achatadinha, né?
mais curtinha, já no seu próprio formato natural. Então nessa unha a gente procura usar almond, a bailarina também dá, porque a bailarina ela é um formato quadrado, mas ela é longa e ela traz para dentro, né? A gente tem também algumas unhazinhas que no comecinho do trabalho de alongamento, até que a gente consiga fazer com que a unha natural cresça e a gente vá tirando o cantinho, né? Tem unha que ela é abertinha na ponta. Eu tenho uma amiga que tem essa unha assim mais larguinha aqui, né? E em relação a essa parte aqui, ela é mais larga. Só que é muito incrível, quando a gente coloca o alongamento, ela fica assim mesmo, mais pro larguinha, né? A gente busca aquele formato almond. E aí depois ela vai crescendo e esse cantinho mais aberto, ele vai indo pra frente e a gente vai tirando. É muito interessante. Aí a unha acaba ficando alongada. Depois de um mês e pouco, assim, já fica. E até a minha, por ser roída antes, né, ela era mais larguinha. E sempre que eu troco, ela fica mais pro larguinha mesmo, né? E depois a gente vai aplicando o acrílico, aí ela vai crescendo, a gente vai fazendo aquele lixamento, vai modelando e vai ficando linda. Então, se a sua unha é alongada, use qualquer formato, que vai ficar lindo. A alongada é aquela que, mesmo ela estando curta, ela vai mais até a pontinha do dedo, ela parece estar comprida, né? E a outra que é mais achatadinha, então a gente indica, né? Aconselha mais realmente o almond ou a bailarina. E, gente, para quem quer fazer o seu autoalongamento, é muito importante saber dar esses formatos, né? Para um momento de escolha, você quer escolher, você sabe fazer. Hoje a gente já fez do quadradinho pro redondinho. E aí a gente vai amadurecendo aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso Descomplicando com a Nani. Então a gente vai seguindo a nossa novelinha. E cada vídeo que a gente colocar aqui para você vai ter uma informação que vai completando, né, a ideia de você ter um conhecimento completo para fazer o seu próprio alongamento de unha. Gente, é o que eu vivo, é uma delícia saber fazer o meu próprio alongamento de unha, né? Você viu hoje, mais ou menos, você acompanhou comigo como eu curti fazer, né? Eu espero ter te ajudado. Vem mais por aí, fica comigo, tá bom? Vou estar sempre por aqui te esperando e sempre também te avisando para estar comigo, pra gente conversar sobre esses assuntos que muito nos interessam, né? Da beleza das nossas unhas. Então, um beijão pra você e até a próxima!